Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. O Expresso União anuncia incorporação da aviação Campo Belo. A cidade de São Paulo poderá ter 657 ônibus elétricos em 2023. Aplicativo TU alcança 98% efetividade para linhas de empresas do transporte da região metropolitana de Porto Alegre. Viamão é selecionada pelo Refrota com 9,25 milhões de reais para a compra de ônibus urbanos. Motoristas de ônibus e taxistas da cidade do Rio de Janeiro podem usar bermudas no trabalho, diz decreto de Eduardo Paes. No Distrito Federal, a empresa de ônibus é condenada a indenizar passageiro por atraso. As últimas ocorrências: homem morre atropelado por ônibus em Copacabana neste domingo, no Rio de Janeiro. Em Goiás, ônibus do MTST é apedrejado em Catalão. No Mato Grosso do Sul, bandidos incendiam 5 ônibus em 3 Lagoas. E ainda, tarifa de ônibus municipais no Rio de Janeiro sobe para R$ 4,30 em 7 de janeiro de 2023. E ainda, cidades de São Paulo também registram aumento da tarifa dos ônibus municipais para este ano. Tudo isso você confere agora. O Expresso União divulgou no dia 28 de dezembro de 2022, em suas redes sociais, que a VCB, Viação Campo Belo, atuante no estado de Minas Gerais, foi incorporada pela empresa. Em dezembro de 2020, a NTT concedeu anuência prévia para a operação de transferência de controle societário da Viação Campo Belo para a Expresso União, que faz parte do Grupo Comporte. Já em 6 de dezembro deste ano, a agência, através da deliberação número 366, de 2 de dezembro de 2022, concedeu anuência prévia para a operação de incorporação da empresa VCB Transportes pela Expresso União. A aviação Campo Belo foi vendida para o Grupo Comporte pelo Grupo Prodoeste, que também era proprietário da aviação Formiga, da cidade de Formiga, em Minas Gerais, cidade sede do grupo. Também fazem parte do grupo Prodoeste concessionárias Mercedes-Benz e Massey Ferguson, revendas Michelin e posto de combustíveis em Minas Gerais. Segundo a empresa, serão mais opções de destinos para os clientes da União e também para os clientes da VCB. São dezenas de novas linhas como Bambuí, São Paulo, Formiga, São Paulo, Campo Belo, São Paulo e Belo Horizonte, Campo Belo. Para adquirir passagens, inclusive das novas linhas, é só acessar o site da Expresso União, www.expressounião.com.br. A cidade de São Paulo pode ter 657 ônibus elétricos nesse ano de 2023, de acordo com publicação do jornal Folha de São Paulo. A nova frota poderá operar segundo a publicação em abril e cerca de 1.109 veículos já foram adquiridos. A meta do poder público é mais ousada, prevendo 2.600 veículos elétricos até o final de 2024. A capital paulista proibiu as operadoras de adquirirem veículos a diesel em outubro de 2022. Atualmente, a cidade conta com 18 veículos a bateria, além de 200 trolleybus. As linhas da empresa Transcal, que opera no transporte coletivo de passageiros da região metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, estão atualmente apresentando 98% de eficiência no aplicativo de monitoramento do transporte público TU. O indicativo atende o usuário ao permitir que ele acompanhe o deslocamento dos veículos da operadora com precisão através do app. Neste momento, a apuração traz uma vantagem especial diante da entrada das tabelas de verão. Para o gerente-geral da Transcal, Pedro Bessa, o aplicativo nos ajuda a oferecer um serviço mais assertivo ao passageiro, especialmente nesse momento em que apresentamos horários diferenciados em função das comemorações de fim de ano e do período de verão. E incentivamos cada vez mais o uso do app, visando o conforto e a segurança dos nossos passageiros. O Ministério do Desenvolvimento Regional divulgou no dia 30 de novembro de 2022
a seleção da empresa Transporte Coletivo Viamão Limitada para aquisição de ônibus urbanos financiados pela Refrota 17. A Viamão terá à disposição de 9,25 milhões de reais e o agente financeiro será o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, o BRDE. Segundo a portaria número 3.798, que definiu a liberação, os ônibus vão prestar serviço nas cidades de Porto Alegre e Viamão, no Rio Grande do Sul. A Viamão já foi selecionada em outras vezes, no âmbito do Refrota, com financiamento de 7,6 milhões de reais em setembro de 2019 para 23 ônibus, 7,3 milhões de reais para 20 ônibus e mais 918 mil reais para 3 ônibus. Todas as operações tiveram o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul como agente financeiro. Na portaria publicada hoje, não consta a quantidade de ônibus, apenas o valor total dos recursos e a finalidade para a operação urbana das duas cidades. O prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, publicou nesta segunda-feira, dia 2 de janeiro de 2023, o Decreto 51.910, autorizando o uso de bermudões, calças e bermudas para os servidores municipais. Este decreto é comum na cidade e vem sendo publicado anualmente desde 2003. A vestimenta, para minimizar o forte calor no verão da cidade, deve estar na altura do joelho e é indicada ainda para o motorista e cobradores de ônibus, de táxis, vans e combis credenciadas. O uso está frequentado até o dia 31 de março de 2023. Em função de situações específicas de cada órgão, diz o decreto do prefeito, os titulares das secretarias e presidentes de empresas poderão regulamentar o uso da vestimenta. A juíza do Juizado Especial Civil e Criminal do Recanto das Emas condenou a Real Expresso Limitada a indenizar 2 passageiros pelo atraso de 10 horas na chegada ao local de destino. O veículo que transportava os autores apresentou problemas 2 vezes durante o percurso. Narram os autores que embarcaram no ônibus da Ré em Caldas Novas, Goiás, com destino a Brasília por volta de meio-dia. Relatam que o veículo apresentou problemas 2 vezes durante o percurso. De acordo com os autores, a previsão de chegada em Brasília era de 5 horas da tarde, mas só desembarcaram às 3 horas da madrugada no dia seguinte. Os 2 passageiros afirmam que, durante as 2 paradas, ficaram na estrada aguardando o conserto do carro, sem que houvesse assistência. Podem para ser indenizados. Em sua defesa, a empresa informa que o veículo estava com manutenção preventiva em dia e que as paradas ocorreram de forma imprevisível e inevitável. Defende a ocorrência de fator externo e que não há de ser indenizado. Ao julgar, a magistrada observou que as provas mostram que houve falha na prestação do serviço da Ré. A julgadora pontuou que a empresa, além de não cumprir o dever de colocar ônibus em boas condições de circulação, não teve zelo quanto à manutenção. No caso, segundo a juíza, a conduta da empresa trouxe sentimentos de preocupação, decepção e frustração que não podem ser considerados como mero dissabor inerente à vida em sociedade. Além de esperar por horas na rodovia para que o veículo fosse consertado, os autores ainda tiveram para suportar atraso de 10 horas para chegar à cidade de destino. Quanto ao dano material, a julgadora pontuou que, apesar do transtorno causado pelos defeitos mecânicos apresentados pelo ônibus, a parte requerente não desistiu e terminou por concluir a viagem por meio da empresa requerida, ou seja, mal ou bem fizeram uso do serviço. Além disso, os autores não mostraram o comprovante de pagamento do aplicativo de viagem. Dessa forma, a Real Maia foi condenada a pagar a cada um dos autores a quantia de R$ 3.000 a título de danos morais. Os pedidos de indenização por danos. Cabe recurso da sentença. Agora falando sobre as ocorrências do mundo rodoviário. No Rio de Janeiro, um homem de 58 anos, identificado como Gilson Castro da Silva, morreu atropelado por um ônibus quando estava na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, na altura da Praça do Lido, na zona sul do Rio de Janeiro.
De acordo com o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, o acidente ocorreu por volta das 5 horas e 15 minutos da madrugada e equipes do quartel de Copacabana foram acionadas para a ocorrência, porém ao chegar no local a vítima já estava morta. Por conta do acidente, o fluxo de veículos ficou interditado até as 5 horas devido ao réveillon realizado na praia de Copacabana. Um ônibus rodoviário que foi fretado para levar integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, MTST, foi apedrejado no caminho para Brasília, no dia 31 de dezembro de 2022. O coletivo, que saiu do município paulista de Nova Canudos, passava na altura de Catalão, quando foi apedrejado. Apesar do susto, não houve feridos e o ônibus seguiu viagem tranquilamente. Um dos para-brisas do coletivo foi atingido, porém não quebrou, e o condutor do ônibus acelerou ao perceber que estava sendo atingido. Em uma rede social, o deputado federal Guilherme Boulos, eleito por São Paulo e coordenador nacional do MTST, disse que o crime teve motivações políticas. Criminosos bolsonaristas atiraram pedras em ônibus do MTST a caminho da posse de Lula em Brasília. Esses canalhas têm que ser identificados e presos, segundo ele. E para finalizar, 2 bandidos invadiram o pátio de uma empresa de transporte rodoviário por volta das 11 horas e 40 minutos da noite no dia 31 de dezembro de 2022 e incendiaram ao menos 5 ônibus e uma caminhonete que estavam estacionados na garagem localizada na rua Maria Idalina Lope, no bairro Jardim das Paineiras. Agentes do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso foram acionados e informaram que no local havia um vigia que possui casa no local e que o mesmo teria dito que foi ameaçado. O mesmo acionou a polícia, porém ninguém ainda foi preso. A corporação informa que, apesar do susto, não houve feridos. As chamas foram debeladas após o intenso trabalho dos bombeiros. A perícia técnica esteve no local para apurar possível ato criminoso. Os casos seguem sendo investigados. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, anunciou no dia 30 de dezembro de 2022 que a tarifa de ônibus municipais vai subir dos atuais R$ 4,05 para R$ 4,30. Segundo Paes, houve aumento nos custos de transportes ao longo do tempo, como diesel, lubrificantes, peças e mão de obra, e que não seria possível a cidade bancar mais um ano de congelamento. A tarifa municipal não sobe desde o ano de 2019. Mesmo com o reajuste, os subsídios devem continuar, mas em valores menores, passando de R$ 900 milhões caso não houvesse aumento, para R$ 800 milhões com este reajuste. O prefeito disse ainda que vai continuar cobrando melhoria nos serviços por parte das viações. Atenção para o pessoal de São Paulo, que também vai ter aumento de tarifa nos ônibus. Não é só no Rio de Janeiro, também no estado de São Paulo, em algumas cidades. Desde o dia 1º de janeiro de 2023, o passageiro que utiliza o ônibus na cidade de Diadema, na região metropolitana de São Paulo, paga mais caro para usar o serviço. A prefeitura aumentou o valor para de R$ 5,10 para R$ 5,50 para o usuário que optar pagar em dinheiro. Já quem usa o cartão Sou Diadema deve continuar desembolsando R$ 4,25. O meio de pagamento ainda oferece 50 minutos para utilizar outra linha da mesma grade de integração, sem pagar uma nova passagem. O passageiro de ônibus da cidade de São Caetano do Sul, também na região metropolitana de São Paulo, agora pagará mais caro quando decidir utilizar os serviços. Os valores subiram de R$ 4,50 para R$ 5,00. O novo valor passou a ser praticado em 1º de janeiro de 2023. Segundo o Poder Público, o aumento é o primeiro em 4 anos e está abaixo da inflação do período. Outras cidades do Grande ABC Paulista anunciaram um aumento, como Santo André, São Bernardo do Campo e Diadema. Falando de Santo André, a cidade do ABC Paulista anunciou no final do ano passado o reajuste na tarifa de ônibus, que passa a ser praticado a partir desta terça-feira, dia 3 de janeiro de 2023. O valor pago pelos passageiros será de R$ 5,00. A cidade não aumentava o valor desde 2019 e, de acordo com a prefeitura, o aumento de 25 centavos é por conta da inflação do período, aumento nos combustíveis, além dos salários dos colaboradores.
Além de Santo André, outras cidades da região já anunciaram um aumento. Em São Bernardo do Campo, o valor chama a atenção, sendo que o preço da passagem foi para R$ 5,75. Cidades na região de Osasco, na região metropolitana de São Paulo, tiveram aumento na passagem de ônibus. O novo valor começou a vigorar em alguns casos no domingo e na própria segunda-feira. A cidade de Barueri. O valor da tarifa passa de R$ 5,00 para R$ 5,30 a partir desta segunda-feira, dia 2 de janeiro. Na cidade de Carapicuíba, na Grande São Paulo, a partir desta segunda-feira, dia 2 de janeiro, a passagem que atualmente custa R$ 5,00 passará para R$ 5,30. Em Itapevi, a partir deste domingo, dia 1º, a tarifa de ônibus também terá aumento de 30 centavos e passará de R$ 5,00 para R$ 5,30. Em Osasco, a partir desta segunda-feira, dia 2 de janeiro de 2023, a passagem passa a custar R$ 5,30. A passagem custava R$ 5,00 apenas. Então essas foram as últimas notícias e informações do mundo rodoviário. Não esqueçam que em breve teremos mais notícias. Caso não seja inscrito, se inscreva aqui no canal. E também siga as nossas redes sociais do Instagram, onde lá também posto as últimas informações do mundo rodoviário. Acesse Embarque Imediato 199. Espero que tenham gostado do vídeo. Uma boa noite para todos e até a próxima.